O que você pensaria se eu dissesse que por trás do sorriso mais encantador do cinema musical se esconde uma história marcada pela escuridão, pela dor e por uma força descomunal para sobreviver? Julie Andrews viveu uma infância que parece saída de um romance de guerra e abandono. O incrível não é só o fato de ela ter conseguido seguir em frente, porque esta não é a história de mais uma estrela qualquer. É a jornada dilacerante e ao mesmo tempo inspiradora de uma menina que dormia em uma banheira durante os bombardeios, que foi abusada emocionalmente pelo padrasto e que, mesmo assim, possuía uma voz tão prodigiosa que arrepiava teatros inteiros antes de completar 14 anos. Infância em tempos difíceis. Será que uma infância marcada pela incerteza e pela dor pode se tornar o alicerce de uma das carreiras mais deslumbrantes da história do cinema e da música? Quando falamos de Julie Andrews, é inevitável imaginar a alegre governanta de A Noviça Rebelde ou a encantadora babá voadora de Mary Poppins. No entanto, por trás desse sorriso icônico, esconde-se uma história profunda, tecida entre a pobreza, o caos de uma guerra e a luta constante para encontrar um lugar seguro no mundo. Nascida como Julia Elizabeth Wells em 1º de outubro de 1935, em Walton-on-Thames, Inglaterra, sua chegada ao mundo coincidiu com um dos momentos mais instáveis do século. A Europa prendia a respiração enquanto os ventos da Segunda Guerra Mundial começavam a soprar com força, e a vida da pequena Julie seria moldada pelas consequências de um conflito que alteraria gerações inteiras. A família Wells não era estranha à escassez. Embora não vivessem na miséria absoluta, seus recursos eram limitados e o futuro sempre parecia incerto. Seu pai, Edward Wells, era professor de escola primária e carpinteiro por vocação, um homem disciplinado que acreditava firmemente na educação e no trabalho duro. Sua mãe, Bárbara, por outro lado, sonhava com uma vida artística. Pianista talentosa e aspirante a professora de música, ela tentava equilibrar sua paixão com as exigências da maternidade em tempos conturbados. Desde muito pequena, Julie viveu entre partituras, canções e silêncios tensos, daqueles que costumam ocupar o lugar dos sonhos despedaçados dos adultos. Mas os alicerces dessa frágil estabilidade familiar não demoraram a balançar. A guerra não afetou apenas a nação, também fraturou seu lar. As tensões externas se misturaram com diferenças internas e, eventualmente, seus pais se separaram. Esse divórcio marcou o primeiro grande golpe emocional para Julie. O que até então tinha sido um mundo imperfeito, mais conhecido, transformou-se em um campo de incerteza emocional. Inicialmente, ela morou com o pai, com quem tinha um vínculo muito especial. Mas logo, por razões econômicas e de logística, teve que se mudar para a casa da mãe, que havia refeito sua vida com outro homem, um cantor e ator chamado Ted Andrews. O que poderia ter sido um novo começo, acabaria se tornando mais um episódio cheio de contradições e sombras. A Inglaterra vivia dias sombrios. O som das sirenes antiaéreas e as visitas obrigatórias aos abrigos tornaram-se parte da rotina. Para uma criança, viver sob a ameaça constante dos bombardeios não era apenas uma experiência assustadora, era um aprendizado emocional forçado sobre a fragilidade da vida. Os dias se passavam entre apagões, escassez de alimentos e uma atmosfera pesada que parecia anunciar uma perda constante, fosse de segurança, estabilidade ou afeto. Ainda assim, em meio ao caos, Julie encontrou momentos de encantamento. Ela observava como sua mãe tocava piano com delicadeza ou como a música conseguia transformar o ambiente de um lar ferido pela tensão. Foi nesses momentos que ela começou a intuir que talvez a arte tivesse o poder de resgatar, de curar, de elevar acima do medo. A voz de Julie começou a se destacar desde cedo. Não foi uma descoberta repentina, mas sim um processo gradual em que ela, mesmo sem entender completamente, usava o canto como uma forma de consolo.
Enquanto o mundo exterior parecia desmoronar, ela se agarrava às notas musicais como se fossem um refúgio. E eram mesmo. A música não só preenchia o espaço físico de sua casa, como também preenchia um vazio emocional que as circunstâncias não conseguiam suprir. Sua voz aguda, pura e ressonante, começou a ser notada por quem estava ao seu redor, mas ainda não se compreendia totalmente o potencial que aquela menina escondia. O divórcio dos pais e a mudança com a mãe marcaram uma ruptura definitiva com a infância ideal. Ted Andrews, seu novo padrasto, era um homem carismático em público, mas cuja presença na vida íntima de Julie era marcada por uma ambiguidade emocional que, com o passar dos anos, se tornaria dolorosa. Não era fácil ser uma criança no meio de adultos despedaçados que tentavam manter as aparências enquanto lidavam com suas próprias frustrações. Julie, ainda pequena, aprendeu a ler os silêncios e os matizes, a se manter alerta e, acima de tudo, a encontrar dentro de si a força que os adultos ao seu redor não lhe proporcionavam. A guerra, o divórcio, a pobreza e o desconcerto formaram o pano de fundo dos primeiros anos de vida de Julie Andrews. Não foi uma infância convencional, muito menos feliz, mas sim uma fase que plantou nela uma capacidade extraordinária de resistência e sensibilidade. Foi essa sensibilidade alimentada pelas circunstâncias que depois daria uma autenticidade única a cada um de seus personagens e que lhe permitiria conectar com o público em um nível emocional. Descoberta de seu talento vocal. Como se revela um talento extraordinário em meio ao caos? No caso de Julie Andrews, foi seu padrasto, Ted Andrews, quem primeiro percebeu sua voz incomum. Aos 7 anos, ele começou a lhe dar aulas de canto. Surpreendido pela maturidade e pelo alcance de sua voz. Logo Julie se juntou ao trio Andrews, apresentando-se ao lado de sua mãe e de Ted em diversos palcos. Essas apresentações não só serviram para aprimorar sua técnica vocal, mas também ofereceram a Julie uma via de escape emocional. No palco, ela podia canalizar suas emoções e encontrar um senso de propósito e controle que muitas vezes lhe faltava em sua vida pessoal. A música tornou-se seu refúgio, uma constante em um mundo cheio de incertezas. O reconhecimento público não demorou a chegar. Sua voz, capaz de alcançar notas que desafiavam sua idade, a diferenciava de outros jovens artistas. A imprensa a apelidou de menina prodígio das 5 oitavas e sua presença no palco cativava tanto críticos quanto plateias. Julie Andrews tinha um alcance vocal de 4 oitavas, uma raridade mesmo entre cantores profissionais, o que lhe permitia interpretar peças de grande complexidade desde muito jovem. Formação musical formal. O que acontece quando o talento nato encontra a formação adequada para Julie Andrews? Esse encontro aconteceu quando ela começou a estudar com a soprano Lillian Stills. Allen, reconhecendo o potencial excepcional de Julie Stills. Allen a orientou no desenvolvimento de sua técnica vocal, ensinando-a a tratar cada nota como uma pérola em um colar, buscando sempre a perfeição e a expressão emocional. Sob sua tutela, Julie aprendeu não apenas técnicas avançadas de canto, mas também a disciplina e o rigor necessários para uma carreira artística sustentável. Essas lições foram fundamentais para seu desenvolvimento, proporcionando-lhe as ferramentas para enfrentar os desafios de apresentações exigentes e manter a saúde de sua voz. A relação com Styles Allen também ofereceu a Julie uma figura materna alternativa, alguém que a apoiava sem as complicações emocionais presentes em sua casa. Esse vínculo fortaleceu sua confiança e consolidou sua identidade como artista. Julie Andrews começou sua formação formal com Lillian Stills Allen aos 9 anos e meio, depois que a soprano reconheceu a maturidade incomum de sua laringe para a idade. Estreia profissional aos 12 anos. Como é estar no centro das atenções tão jovem? Aos 12 anos,
Julie Andrews fez sua estreia profissional no Hipódromo de Londres interpretando Jesus Titânia da Ópera Mignon. Sua apresentação deixou o público maravilhado não só pelo domínio técnico, mas também pela emotividade e presença de palco que demonstrava. Essa estreia marcou um marco em sua carreira, consolidando-a como uma jovem promessa no mundo do entretenimento. As críticas elogiosas e a resposta entusiasmada do público abriram novas oportunidades, levando-a a apresentações no rádio e na televisão e estabelecendo sua reputação como uma artista excepcional desde muito jovem. O sucesso também trouxe consigo novas responsabilidades e expectativas. Julie teve que equilibrar seus estudos com uma agenda de apresentações cada vez mais exigente, aprendendo a lidar com a pressão e as demandas do mundo profissional enquanto ainda era adolescente. Aos 13 anos, Julie Andrews tornou-se a artista solo mais jovem a se apresentar no Royal Comedy Variety Performance, atuando diante do rei Jorge VI e da rainha Elizabeth. Primeira grande consagração no Royal Comedy Variety Performance. Será que uma única apresentação pode mudar o rumo de uma carreira? Para Julie Andrews, a resposta é sim. Em 1948, com apenas 13 anos, ela foi escolhida para se apresentar no Royal Comedy Variety Performance no London Palladium, um evento de grande prestígio que contava com a presença da família real britânica. Essa oportunidade não representava apenas uma honra, mas também uma plataforma para mostrar seu talento a uma plateia influente. A jovem Julie interpretou uma peça operística com uma destreza vocal que deixou o público maravilhado. Sua apresentação foi recebida com uma ovação de pé e a imprensa a elogiou como um prodígio musical. Esse evento marcou um ponto de virada em sua carreira, consolidando-a como uma artista de renome no Reino Unido. Julie Andrews se tornou a artista mais jovem a se apresentar no Royal Comedy Variety Performance, estabelecendo um recorde que ainda permanece. Estreia na Broadway com The Boyfriend. Como é atravessar o Atlântico para conquistar um novo palco? Em 1954, Julie Andrews estreou na Broadway com o musical The Boyfriend. Essa produção, ambientada na Riviera Francesa dos anos 20, oferecia uma mistura de comédia e romance que encantou o público americano. Julie interpretou Polly, uma jovem inglesa que se apaixona por um mensageiro sem saber que ele, na verdade, é um aristocrata. Sua atuação foi aclamada pela crítica e sua voz cristalina e presença de palco a transformaram em uma estrela em ascensão nos Estados Unidos. Julie Andrews tinha 19 anos quando estreou na Broadway com The Boyfriend, marcando o início de sua carreira internacional. Sucesso com My Fair Lady no teatro. O que acontece quando o papel perfeito encontra a atriz ideal? Em 1956, Julie Andrews assumiu o papel de Lisa Doolittle em My Fair Lady, uma adaptação musical da peça Pigmalião de George Bernard Shaw. Sua transformação de uma florista Cockney em uma dama refinada encantou tanto o público quanto a crítica. A química entre Julie e seu coprotagonista, Rex Harrison, era evidente no palco e sua interpretação de músicas como We Could Have Danced All Night se tornou icônica. A produção foi um sucesso absoluto, consolidando Julie como uma das principais estrelas da Broadway. My Fair Lady se tornou um dos musicais mais bem-sucedidos da Broadway e a atuação de Julie Andrews foi fundamental para esse sucesso. Recusa para a versão cinematográfica de My Fair Lady. Como uma artista enfrenta a rejeição no auge de sua carreira? Apesar de seu sucesso nos palcos, Julie Andrews não foi escolhida para o papel de Lisa Doolittle na adaptação cinematográfica de My Fair Lady. O estúdio optou por Audrey Hepburn, argumentando que sua fama no cinema garantiria uma bilheteria maior. Essa rejeição foi um golpe para Julie, que havia definido a personagem no teatro. No entanto, longe de se desanimar,
ela usou essa experiência como motivação para seguir em frente e buscar novas oportunidades no cinema. Julie Andrews expressou sua decepção por não ter sido escolhida para o filme, mas mais tarde ganhou o Oscar por seu papel em Mary Poppins, superando My Fair Lady na cerimônia. Ascensão com Mary Poppins. Será que uma babá mágica pode mudar o destino de uma atriz? Em 1964, Julie Andrews protagonizou Mary Poppins, um filme da Disney que combinava ação real com animação. Sua interpretação da babá encantadora e firme conquistou públicos de todas as idades. O filme foi um sucesso tanto comercial quanto de crítica, e Julie recebeu o Oscar de melhor atriz por sua atuação. Esse papel não só a consagrou em Hollywood, como também demonstrou sua versatilidade e carisma nas telonas. Mary Poppins foi o primeiro filme de Julie Andrews e ela ganhou o Oscar de melhor atriz por sua estreia no cinema. Consagração com A Noviça Rebelde. É possível que uma história familiar baseada em fatos reais se torne um fenômeno cultural graças a uma única atuação. No ano de 1965, Julie Andrews assumiu o papel de Maria von Trapp em A Noviça Rebelde, e com isso não só conquistou o coração de milhões de espectadores ao redor do mundo, como também consolidou seu status como um verdadeiro ícone do cinema musical. O filme, dirigido por Robert Wise, adaptava a história verídica de uma governanta austríaca que trouxe amor e música para uma família numerosa pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Julie, com seu carisma natural, sua voz impecável e sua capacidade de transmitir calor humano, deu vida à personagem Maria de uma forma que transcendeu o roteiro. Desde o primeiro momento em que aparece correndo pelos campos de Salzburgo, cantando a The Hills Are Alive with the Sound of Music, o espectador é cativado por sua energia radiante. Ao contrário de outros musicais, este filme abordava temas como autoritarismo, repressão emocional, guerra e resistência sob uma ótica familiar. Tudo isso graças ao equilíbrio entre o roteiro, a música de Rodgers e Hammerstein e a interpretação humana e profunda de Julie. A química com as crianças atores e com Christopher Plummer acrescentou uma camada extra de veracidade emocional que deu ao filme uma autenticidade comovente. Em termos de produção, o filme foi ambicioso, com locações desafiadoras na Áustria e coreografias exigentes. Julie, no entanto, manteve seu profissionalismo intacto mesmo quando as condições climáticas eram adversas ou quando as gravações externas exigiam repetições exaustivas. O curioso é que, por trás das câmeras, a relação entre Julie e Plummer não começou muito bem. Ele chegou a se referir a ela de forma zombeteira como Miss Disney, aludindo à sua imagem impecável e otimista. Com o tempo, esse distanciamento inicial deu lugar a uma amizade profunda que perduraria até o falecimento do ator em 2021. O impacto de A Noviça Rebelde foi imediato. Tornou-se o filme de maior bilheteria de sua época, superando até mesmo em E o Vento Levou. Ganhou 5 prêmios Oscar, incluindo melhor filme e melhor diretor, e Julie recebeu uma indicação como melhor atriz. O filme também foi premiado com discos de ouro por sua trilha sonora e, até hoje, continua sendo exibido na televisão em todo o mundo, mantendo-se como um clássico atemporal. A figura de Maria, tal como foi interpretada por Julie, tornou-se um símbolo de alegria, coragem e amor. A Noviça Rebelde foi proibida na Alemanha Oriental e em algumas regiões da União Soviética durante a Guerra Fria por ser considerada propaganda ocidental. No entanto, décadas depois, o filme foi exibido publicamente em Berlim após a queda do muro e foi recebido com aplausos, especialmente pela mensagem de resistência ao nazismo. Relação com Christopher Plummer. Uma relação de trabalho pode evoluir para uma das amizades mais profundas da história do cinema? Durante as filmagens de A Noviça Rebelde, Julie Andrews e Christopher Plummer iniciaram sua colaboração profissional com uma mistura de respeito e tensão. Plummer,
que vinha de uma formação teatral muito mais dramática e com inclinações para Shakespeare, sentia inicialmente que a natureza musical e familiar do filme não combinava totalmente com seu perfil. Julie, por sua vez, entregava-se ao personagem de Maria com a dedicação, o sorriso e a musicalidade que lhe eram característicos. As diferenças entre os dois eram notáveis, mas havia algo mais profundo se formando nos bastidores. Em entrevistas posteriores, Plumer confessou que levou um tempo para compreender Julie além de sua imagem pública. Ele a achava tão amável e disciplinada que, no início, duvidava de sua autenticidade. No entanto, em meio a longas jornadas de gravação nas paisagens montanhosas de Salzburgo, as conversas se tornaram mais íntimas. Descobriu em Julie uma mulher resiliente, com um passado cheio de cicatrizes, capaz de rir de si mesma. Renascimento com Victor Victoria. O que pode fazer uma atriz quando o mundo parece tê-la rotulado para sempre? Na década de 80, Julie Andrews se encontrava em uma encruzilhada profissional. As grandes produções musicais que a haviam levado ao estrelato estavam desaparecendo do cenário cinematográfico e sua imagem continuava atrelada a personagens encantadores, ingênuos e musicais. Mas Julie não estava disposta a ser uma relíquia do passado. Ela queria se reinventar, e fez isso ao lado de alguém que conhecia profundamente tanto sua arte quanto sua alma, e seu marido, o diretor Blake Edwards. Juntos deram vida a Victor Victoria, um filme que não só rompeu com a tradição, mas também deu a Julie um dos papéis mais complexos, ousados e celebrados de toda a sua carreira. Lançado em 1982, Victor Victoria é uma comédia musical ambientada na Paris dos anos 30, com uma trama provocadora e cheia de reviravoltas. Julie interpretava Victoria Grant, uma cantora desempregada que, por uma série de circunstâncias, passa a se fazer passar por um homem que, por sua vez, finge ser uma mulher cantora de cabaré. Esse jogo de identidades desafiou os limites da interpretação e do gênero e ofereceu a Julie a possibilidade de explorar seu lado cômico, dramático e transformador em um único papel. A crítica não demorou a aplaudir sua atuação. Sua habilidade para transitar com elegância entre o masculino e o feminino, seu domínio de palco e sua expressividade a colocaram novamente como uma figura-chave do cinema, mas agora sob uma perspectiva completamente diferente. O filme foi um sucesso de bilheteira e foi indicado a vários prêmios da Academia. Julie recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz, além de elogios por sua coragem artística em uma época em que ainda existiam muitas barreiras culturais em relação a temas de gênero. A relação com Blake Edwards também se fortaleceu nesse projeto. Embora ele já tivesse dirigido vários filmes de sucesso anteriormente, sua colaboração com Julie em Victor Victoria foi particularmente especial. Ambos compartilhavam uma sensibilidade parecida, uma maneira de entender o humor, o risco e a sofisticação. E foi essa cumplicidade que permitiu que a história fluísse com naturalidade, sem cair no ridículo nem na caricatura. Julie, com sua elegância inata, transformou Victoria em um símbolo de empoderamento, identidade e liberdade criativa. No plano pessoal, esse ressurgimento profissional também foi um bálsamo. Durante os anos anteriores, Julie havia enfrentado decepções profissionais e a constante pressão da indústria para se reinventar ou desaparecer. Mas com Victor Victoria, ela mostrou que não era apenas uma estrela de outra época, mas uma atriz que podia se adaptar, assumir riscos e continuar relevante. Sua carreira, em vez de se apagar, ganhou um novo impulso, atraindo a atenção de uma geração diferente. No ano de 1995, Julie Andrews levou Victor Victoria para Broadway, onde protagonizou mais de 600 apresentações. No entanto, durante essa produção, ela sofreu danos severos em suas cordas vocais. Nova geração com a Disney e o Diário da Princesa.
O que acontece quando uma estrela lendária consegue se reinventar para conquistar uma nova geração? No início do novo milênio, Julie Andrews aceitou um projeto que, à primeira vista, pouco tinha a ver com os grandes musicais que definiram sua carreira. Mas por trás daquela história juvenil e leve, escondia-se uma oportunidade única de voltar a se apresentar ao público jovem, não como protagonista, mas como símbolo de sabedoria, elegância e autoridade. Assim nasceu sua inesquecível interpretação da Rainha Clarice Renaldin em O Diário da Princesa. O filme, lançado em 2001 e dirigido por Gary Marshall, contava a história de Mia Thermopolis, uma adolescente desajeitada e distraída que descobre ser a herdeira do trono de um pequeno país fictício chamado Genovia. Julie interpretava sua avó, a majestosa e refinada monarca que precisava preparar Mia para assumir seu papel como futura rainha. Sua personagem exigia não só porte real, mas também senso de humor, ternura e autoridade. Julie soube equilibrar todas essas camadas com uma graça natural que conquistou novas audiências. Para muitos adolescentes, foi a primeira vez que viam Julie Andrews na tela, e mesmo sem conhecer Mary Poppins ou a Noviça Rebelde, ficaram fascinados por sua presença. Foi um reencontro entre a lenda e o público jovem, uma verdadeira aula de atuação contida e sofisticada que mostrava que o talento genuíno não tem data de validade. O filme foi um sucesso inesperado. Arrecadou mais de 160 milhões de dólares no mundo todo e se tornou uma das comédias familiares mais queridas da década. 3 anos depois, foi lançada a sequência O Diário da Princesa 2, Casamento Real, onde Julie retomou seu papel com ainda mais destaque. Nessa produção, o público ainda teve a surpresa de vê-la cantar novamente, pela primeira vez desde a cirurgia que havia prejudicado sua voz. Esse retorno musical foi breve, mas profundamente emocionante. A canção Your Crowning Glory, interpretada ao lado da jovem atriz Raven-Symoné, tornou-se um dos momentos mais marcantes do filme e foi recebida com entusiasmo tanto pelos fãs antigos quanto pelas novas gerações. Em uma entrevista posterior, Julie revelou que só aceitou cantar em O Diário da Princesa 2 depois de passar por uma terapia vocal intensiva durante mais de 1 ano. Embora suas cordas vocais não tenham se recuperado completamente, esse momento foi visto pela crítica como uma homenagem ao seu legado e como uma demonstração de coragem artística.